Glória a Deus. Deus é o meu Pai. Ele me chama pelo meu nome. Ele me conhece pelo meu nome. O meu Pai. O meu Pai. Ele é o seu Pai? Deus é o nosso Pai. Nós podemos chamar Ele de Pai, com a boca cheia. Chama Ele de Pai com a boca cheia. Você pode chamar Ele com a boca cheia de Pai. Meu papai, amado da minha alma. Amém. Aleluia. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, porque o Senhor é o nosso Pai. Não fomos nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu. Foi o Senhor que nos amou primeiro, Pai. Obrigado por nos ter amado e continuar amando, e nos ter dado do seu Espírito, e ter derramado em nosso coração do seu amor. E Pai, nós pedimos que o Espírito do Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, para recebermos a revelação da verdade da Tua Palavra, para nós termos a revelação dessa filiação, dessa paternidade. O Senhor é o nosso Pai. Que a gente possa andar com esse entendimento de que o Senhor é o nosso Pai. Que nós não somos religiosos, mas nós somos filhos de Deus. Obrigado pelo entendimento e revelação da palavra. Obrigado pelo nosso Mestre Espírito Santo. A unção que nos ensina, que ilumina o nosso entendimento, que nos lembra de todas as coisas, e que ministra o nosso coração, e que trabalha com a palavra para renovar o nosso entendimento e concluir a boa obra que o Senhor começou na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar, por favor. Muito obrigado aqui a equipe, a banda, pelo sucesso. Um tempo bom. Júlia, por favor. Júlia, sente-se aqui. Eu quero apresentar você para a igreja, aqueles que não te conhecem. Júlia, essa menina, essa tocha humana. Uma das preletoras que estavam lá ateando fogo naquela juventude. Os jovens foram abençoados demais pela vida da Julie. Essa professora do Rema, jovem, cheia do Espírito, essa tocha humana. Ela e a outra professora também, Camila Nobre, lá do Rema do Gama. Elas duas são professoras do Rema, têm uma experiência já de ministrações, têm uma unção profética muito forte na vida delas. O poder de Deus se manifestou dia após dia, tocando a vida dos jovens e dos adolescentes. Não ficou nenhum de fora. Todos foram tocados pela glória do Senhor. Alguns adolescentes não vieram porque estavam concluindo as suas matérias, que amanhã é dia de prova, amanhã é dia de apresentar trabalho, e eles não puderam vir, alguns deles. Mas eu já ouvi alguns testemunhos de pais que receberam seus adolescentes, que eles não param de falar do acampamento. Que eles acharam que foi um tempo muito bom. Que maravilha quando a gente vê nossos adolescentes sendo impactados pelo Espírito Santo de Deus, sendo quebrantados, sendo ministrados pelo amor do Senhor, e saber que eles foram renovados nas suas forças espirituais, eles foram alimentados, eles se levantaram por dentro. Aleluia! Foi um tempo precioso, 3 dias ali de ministrações, praticamente, muito bom. Amém? Um tempo muito bom, que vale a pena você investir no seu adolescente, no seu jovem. Vale a pena você pagar cada centavo. Amém, queridos? Porque a gente sabe que não tem preço, né? Um valor desse. A gente sabe, tantos jovens, tantos adolescentes que estão no mundo sofrendo. Quantos pais que vão buscar os seus filhos nas raves, drogados, prostituídos, né? Largados, muitas vezes, em coma alcoólico. Eu já acompanhei lugares onde jovens, adolescentes, em festas, em baladas e carnavais,
que eu estava ali trabalhando, e eu via que tinha uma tenda lá, uma tenda, não era a tenda dos milagres não, era a tenda da coma, era a tenda da coma alcoólica, a tenda de jovens deitados, prostrados, que estavam drogados. No começo da festa eles já estavam drogados, já estavam ali entrando em coma alcoólico, sendo socorridos. Mas os nossos jovens, eles foram socorridos pelo Espírito Santo, foram fortalecidos no seu homem interior, foram levantados no seu espírito, foram admoestados, pela palavra, foram ensinados a uma vida de fé, que esse foi o tema do acampamento sobre fé, e que vale a pena. E a gente sabe que nós vamos ter uma colheita extraordinária de jovens se levantando para servir a igreja local, jovens empolgados, não jovens empolgados, não, jovens afogueados, jovens fervorosos de espírito. Amém, irmãos? Não foi só um tempo, não, eles foram marcados pelo Senhor. O Senhor marcou aquele encontro para marcar a vida deles. Não é isso, Julie? Eu creio que Julie, que como ministra que estava ali, ela teve essa impressão no espírito também. E como eu falei para eles, antes de eu estar lá, eu já tinha essa nota no meu espírito. E eu falei para eles, quando eu cheguei lá, olha, já tem uma nota no meu espírito que vai acontecer coisas extraordinárias. Como de fato aconteceram, jovens tiveram visões, revelações, amém? Então é muito bom a gente ver os nossos jovens assim, amados. Amém, queridos? Mas, sabe de uma coisa? Pensando, meditando na palavra para hoje, eu sei que não fica fácil falar alguma coisa na frente desses jovens, de tudo que eles ouviram, de tudo que eles receberam de lá, não é verdade? Mas aqui é só um adendozinho para vocês ficarem ainda mais fortalecidos no Senhor. Eu creio, pelo Espírito, pela revelação. Amém? Muito obrigado, Julie, pelo seu sim. Julie compartilhou o seu sim. Julie compartilhou como o ministério muitas vezes tem um tratamento que nós temos que passar para nós crescermos, para nós amadurecermos. Amém? Então não é privilégio só seu passar pelo deserto, não. É privilégio dos ministros também, né, Julie? Passar pelo deserto para ser forjado, porque o nosso Deus é um Deus de excelência e Ele nos quer num nível muito mais alto. Deus, Ele não está importando com cargos, não. Ele está importando com a sua vida. Amém, irmão? E Deus, Ele galardoa não são cargos, Ele galardoa a fidelidade do seu coração. É o seu compromisso com Ele que Ele traz recompensa sobre a tua vida. Amém? Deus é bom. Amém? Deus é bom, irmãos, e olha, quando Deus diz não, às vezes é melhor você ouvir o não de Deus do que o sim do Satanás. Amém? Você é um ser espiritual, tá? Nós vamos falar sobre isso. Você é um ser espiritual. Guarda isso no teu coração, guarda isso na tua mente. Entra nessa mentalidade de que você é um ser espiritual. Amém? Sabe, irmãos, Jesus, quando ele estava lá no Getsêmani, ele recebeu um não do Pai. Ele orou, se ajoelhou, diz a palavra que ele chegou a transpirar gotas de sangue, que era tanto aquele momento de angústia, diz que era um momento de angústia que ele sentia, que pelos poros foi transpirando sangue, que era um momento de angústia que, outra vez, um pastor, professor meu, na época da teologia, ele falou que essa palavra, não há nenhum outro lugar na Bíblia que retrata sobre essa palavra especificamente. Só Jesus passou por esta agonia da cruz, só Jesus passou por esta angústia da cruz. Nenhum outro homem foi capaz de suportar o que ele suportou, de passar pelo que ele passou. Amém? Então ele passou tudo isso por nós, pela minha vida, pela sua vida, por nós. Amém, queridos? E Jesus, quando ele estava ali no Getsêmani orando, e ele fala com o Pai, eu estou emocionado, irmãos. Vocês estão percebendo? Quando ele falou com o Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E o Pai disse não para ele. Não, eu não vou afastar o cálice. E quando ele ouviu o não do Pai, ele se levanta e vai até os discípulos e fala, vamos embora. O Pai disse não para mim. Muitas vezes a gente quer o sim, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas o Senhor falou para ele, não, você vai ter que beber desse cálice. E ele não se incomodou com isso, ele aceitou e ele obedeceu a determinação do Pai. Porque Jesus sabia quem ele era. Amém?
Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Amém? Quando você tem a convicção da sua identidade, você não vai ficar mimizento, choraminguento, com o menino catarrento por causa do não. Amém? Você vai ouvir o não porque você entende quem você é, porque você tem uma identidade. E muitas vezes o não do pai, ele é para a sua proteção. Ainda que você ache que não, ainda que você ache que você já está pronto, que você já está preparado, que você já é capaz para realizar aquilo, mas o pai está falando não. Você ainda não está pronto para entrar nessa estação, para entrar nessa fase. Amém? É melhor ouvir o não do pai e acatar e obedecer o não do pai, é ou não é? Naturalmente falando, quando o seu pai fala para o seu jovem, ou jovem, quando você ouve o não do seu pai, naquele momento você não entendeu muito bem, porque o pai disse não para mim. Mas lá na frente, quando você estiver mais maduro, você vai entender. Ou quando você se tornar um pai, você vai entender porque o seu pai disse não naquele dia. Não é verdade? Todo mundo estava querendo ir para a festa, pai. Mas todo mundo vai para a festa. Aí como o pastor Dani falou, mas você não é todo mundo. Você não pertence ao mundo. Você pertence a Ele. Você foi comprado por um preço de sangue. Amém? O sangue precioso do Cordeiro Imaculado, do Santo. Foi esse sangue. Veja o valor que nós temos. Foi o preço de sangue. Estou vendo o pessoal de São Sebastião ali. Júlio teve hoje de manhã lá também, tocando fogo naquele ponto de pregação, né, Júlio? Que sucesso. É aqui, é extensível, é daqui, vai para lá, pega, né? Todo mundo. Amém? Então, irmãos, olha só. Em João capítulo 4, vamos ver aqui a partir do verso 19. Eu quero que você guarde no seu coração isso, que você é um ser espiritual. Ah, pastor, eu já sei disso. Sabe nada. A gente pensa que sabe. Mas cada vez que a gente lê a Bíblia, chega essa revelação, você é um ser espiritual. Amém. Chega a revelação, chega o entendimento, aí você começa a se posicionar como um ser espiritual. Amém? Muitas vezes a sua alma está ali, abatida, combalida. Aí o Espírito Santo vai e mostra para você na Bíblia, você é um ser espiritual. Amém? Amém? Você é um ser espiritual. Quando você guarda isso no seu coração e na sua mente, você entende o não do papai e você... Jesus poderia muito bem ficar chateado. Deus disse não para mim, eu vou desobedecer, vou ficar amargurado, vou ficar chororô. Não, ele se levanta, vamos embora, vamos enfrentar o cálice que o papai mandou. Amém? Amém. Veja aqui, Senhor, 4,19 diz aqui, essa mulher samaritana, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Jesus estava conversando com essa mulher, a gente conhece essa história, lá no poço de Jacó, e lá em Samaria, quando ele passou com os discípulos, ele aguardou ali para ter, diz ali na palavra que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Jesus, ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Os filhos de Deus não são guiados por emoções, por sentidos, pelo que está vendo, pelo que está ouvindo, pelo que está pensando, pelo que está achando. Não, mas eu acho que assim é melhor. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Então Jesus sabia que era necessário ele passar por ali, porque ele sabia que Deus tinha algo para fazer naquele lugar, e ele esteve ali sentado, enquanto os discípulos foram buscar mantimento, alimento para eles, ele ficou ali sentado, até que apareceu essa mulher samaritana, e ele começa a conversar com essa mulher samaritana, e palavra de conhecimento começa a chegar no coração do Senhor Jesus, o homem Jesus. Amém? O homem Jesus como um homem como nós, mas com um espírito pleno, o Espírito Santo, com a identidade, entendendo que ele era filho de Deus. Chega uma palavra de conhecimento, ele relata para aquela mulher, e aquela mulher então, ela fala para ele, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Uma palavra de conhecimento chegou. Uma palavra de conhecimento pode chegar no seu coração, no seu espírito, em qualquer um de nós. Amém? Nós somos um ser espiritual, e Deus comunica no seu espírito. Deus não vai comunicar nos seus sentidos. Quem mexe com os seus sentidos é Satanás. Satanás, ele chama Eva, olha aquilo é mais bonito, aquela posição é melhor. Mas o Senhor, ele fala no nosso espírito. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, Deus, ele comunica com o Espírito. Você é um ser espiritual. Amém? E você tem comunicação com o teu Pai no Espírito.
Então veja aqui, verso 20, continuando. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Glória a Deus. Chegará o tempo, estava dentro de Jesus, vem a hora e já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores, eles não vão cumprir um rito religioso, eles vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Jesus estava falando, porque Deus é espírito, o seu Pai é espírito, você é um ser espiritual. Aleluia. Filho de peixe é peixinho? Você conversa com peixe? Você não é peixe, é peixe? Tem gente que está conversando com um cachorro, tem gente que conversa com um pé de pau, fazer o quê? Né? Mas você é um espírito, você tem que conversar com o Espírito de Deus, amém? Tem gente para tudo, né, irmão? Nós somos um ser espiritual, amém? Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe, irmãos, adoradores, adoração, interessante que até a canção veio aqui, para te adorar, o Rei dos Reis, foi que eu nasci de novo para te adorar. E sabe, irmãos, adoração, adoradores, adorar é um ato de se prostrar diante de algo ou de alguém, é um ato de adoração, de beijar a mão, lá na origem dessa palavra, adoração, adorar. Então, as religiões, os religiosos se prostram, né? Fisicamente eles se prostram, mas Jesus estava falando aqui, olha, que chegou a hora em que agora tem que adorar em espírito, não é mais apenas uma expressão física. Você está compreendendo isso? Não é apenas um ato religioso, não é apenas um ato de ir lá para Jerusalém, ir para Meca ou para qualquer outro lugar, não, tem que ser um ato do Espírito. Amém. Ou seja, o seu coração é a sede do Espírito. Então tem que ser um ato espiritual a sua adoração. Ela não pode ser apenas algo mecânico, algo automático, porque não é essa adoração que Deus recebe. Você está comigo, irmão? Ele recebe a adoração do seu coração, a adoração do seu espírito, porque Ele vê, Ele contempla o seu coração, o seu espírito. Os homens, eles veem os seus atos exteriores. Os homens podem ver assim, você chegando todo cheio de reverência, a chegar no altar, você vai se curvando, faz cara de humilde, faz cara de santo, faz cara de piedoso, mas Deus, Ele está contemplando o seu coração. Ele está dizendo que não adianta nada você fazer essa cara de piedoso todo, fazer essa cara de religioso todo, se o seu coração não está prostrado, se o seu espírito não está prostrado diante dEle, se você não está rendido diante dEle, porque você é um ser espiritual, e Ele espera que você, como filho, tenha um reconhecimento espiritual de que Ele é o seu Pai espiritual. Ele espera que você, como filho, é aquele que inclina o coração para o Pai, como Jesus inclinou o coração para o Pai, mesmo vindo não do Pai, mesmo vindo não das pessoas, mesmo vindo não do seu líder, mas você continua inclinando o seu coração para o Pai. Você continua se prostrando para o seu Pai. Você não está nem aí com as circunstâncias, com os sentimentos, com os sentidos, com o que você está sentindo, porque você é um ser espiritual, você não é um ser almático. Tem pessoas querendo resolver os problemas espirituais no psicólogo, no psiquiatra, nada contra, nada a favor, muito pelo contrário. Amém? Não tem nada a ver, eu creio que a medicina, a ciência, ela está aí para nos ajudar, nos auxiliar, mas Deus quer que você entenda que você é um ser espiritual, e que o poder de Deus atua no teu espírito, e a partir do teu espírito, as curas se manifestam, os milagres se manifestam, porque foi o Espírito do Deus vivo, que veio sobre aquele corpo de 3 dias,
O corpo de 3 dias sem alma ali. E o corpo de 3 dias estava ali parado no sepulcro. Mas o Espírito do Deus vivo soprou sobre ele. E ele se levantou. E tomou as chaves de Satanás. Porque enquanto ele andava nessa terra, ele sabia que ele era um ser espiritual. Aleluia. Então os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, em verdade é em verdade. É de verdade. Não é apenas quando tudo está bem. Amém? Você é um adorador em verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, o verdadeiro adorador, ele adora em espírito, porque ele está como uma nova criatura, agora, ele pode adorar o Pai, porque ele é uma nova criatura, nasceu de novo, ele creu com o coração, confessou Jesus, ele nasceu de Deus, nasceu do Espírito, e agora Cristo habita nele, o Espírito de Cristo está nele, então ele agora pode adorar o Pai em espírito. Ele agora pode adorar em verdade, porque Jesus é a verdade, Jesus é a palavra. E nós adoramos ao Pai em verdade quando nós somos praticantes da sua palavra. Aleluia! Quando nós praticamos a sua palavra, nós de fato estamos adorando o Pai. Nós de fato estamos vivendo a vida de fé. Não estamos sendo movidos por emoções, por sentimentos, porque as suas emoções podem te parar, podem te jogar no buraco, podem te fazer cair do precipício, se lançar do precipício, são a sua alma, suas emoções. Mas quando você adora o Pai em espírito e em verdade, você fala, eu vou continuar praticando a palavra. Não importa se o meu pastor não me ama, se o fulano não me ama, se a minha mulher não me quer mais, eu vou continuar praticando a palavra, porque ele diz que se eu amar, se eu praticar a verdade, ele vela para cumprir a sua palavra. Amém. Nós ouvimos aqui e sabemos que Deus ele tem compromisso com a palavra. Não é com você, porque você é inconstante. Mas a palavra ela é firme, ela é verdadeira. A palavra é a verdade. Então, se você tiver compromisso com a palavra, Deus tem compromisso com você. Porque Ele está alinhado com a palavra. Ele não vai contra a sua palavra. Então, quando você é um verdadeiro adorador, você se adora ao Senhor, ou seja, você se prostra em espírito, porque você entende que é um ser espiritual, e você se prostra em verdade, porque você pratica a palavra do Senhor. Eu creio na tua palavra. Eu me prostro diante do Senhor. Aleluia. Julie passou por umas situações que ela compartilhou lá com os jovens, só para jovem, você que não é jovem, me desculpe. Eu sou jovem, estava lá ouvindo. E eu me identifiquei porque é um processo que ela passou, que eu estou passando, que eu já passei, continua passando e vai continuar passando. E quando você estiver nessa terra, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Você vai ter aflições no mundo. Kenneth Hagin fala que alguém chegou para ele e falou, Hagin, ora por mim, porque eu não quero que Satanás perturbe mais. Então você quer morrer? Não, o que é isso? Porque você vai só deixar de ter problemas quando você morrer. Quando você estiver nesse mundo, entendeu? Você nasceu de novo, você é um ser espiritual para aprender a lidar com a sua carne. Veja que ele está falando que Deus é espírito. Deus é espírito. E se Deus é meu Pai, você é o quê? Espírito. Aleluia. Você não é um cachorro. Você não é um gato. Amém? Tem gente que adota cachorro como filho. É um problema. Deve ir talvez num psicólogo, num psiquiatra para resolver esse problema. Amém? Ou ler a Bíblia e entender, você é um espírito. O cachorro não é um espírito. Amém? Cuide do seu pet, ame o seu cachorrinho, senão daqui a pouco vem um pessoal protetor dos animais aí e vai falar, o pastor só está falando contra os animais. Isso é bullying. Porque hoje está assim, você não pode falar nada, que já vê aqueles que levantam as bandeiras, né? Tem gente que adora. Olha, agora nós estamos no tempo que nos Estados Unidos já se levantam alguns adoradores de Satanás. Publicamente, levantam a bandeira de Satanás, dizendo que são adoradores de Satanás, não sabem de nada, rejeitando o Criador. Tem aqueles que adoram, levantam outras bandeiras, não é, irmão? Você sabe?
Tem gente que adora bolo de chocolate. Eu adoro Deus. Amém? Bolo de chocolate, olha, adoro. Eu adoro a Deus. Só Ele é digno da minha adoração. Amém? Dizem que aquilo que você adora, você se torna semelhante. Você vai virar um bolo de chocolate. Né? Então, se você adora o Senhor, você vai estar cada vez mais parecido com o Senhor. Amém? Adore o seu Pai. Só Ele é digno da nossa adoração. Amém? Veja que, para que você entenda, está escrito na Bíblia, mas muitas vezes a gente não chega lá no nosso coração. E lá em Gênesis capítulo 1, 26, diz que o Senhor disse ali, a Trindade, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós somos criados à imagem de Deus. Deus é Espírito. Então você foi criado à imagem do Pai. E ele fala, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E a Bíblia deixa bem claro, homem e mulher. Para que não haja dúvidas. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Então, imagem significa aspecto, características. Ou seja, eu e você que nascemos de novo, homens que têm a imagem de Deus, têm as mesmas características de Deus. Aleluia! Tem o mesmo DNA do Pai, a mesma natureza do Pai, as mesmas características do seu Pai. Aleluia! Então veja, naturalmente falando, nós temos as características dos nossos parentes, dos nossos pais, é ou não é? Uns têm os olhos, né, o castanho, o preto, o azul, a cor, ou moreno, ou branco, mas são características que vieram do seu pai, as características físicas, amém? Mas e as características espirituais? Nós agora temos que entender que nós somos um ser espiritual. Se eu sou um ser espiritual e meu pai, Deus, é espírito, então eu sou um espírito. Aleluia! E Deus, Ele se comunica com o meu espírito, e não com a minha mente. Amém? E muitas vezes nós estamos buscando receber o batismo no Espírito Santo na mente. Quer ouvir as vozes aqui, quer ver se pega no tranco aqui, né? Não, é no espírito. É com um espírito sensível, um espírito treinado, um espírito desenvolvido, que nós vamos estar ainda mais usufruindo desta comunicação do Espírito Santo ao nosso espírito. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o Deus da paz vos santifique em tudo. Ele quer separar você completamente em tudo. O seu espírito, sua alma e o seu corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele quer você por inteiro. Ele não quer só um pedacinho de você. Salvo engano, foi hoje de manhã que a Camila Nobre falou sobre alguns que estão entregando apenas 90% da sua vida para o Senhor. Quando você está se dedicando a outras coisas do mundo, e não integralmente. Foi Júlia? Foi ela, né? Que quando você está se dedicando apenas 90% para o Senhor, é quando você está deixando de lado os outros 10%, ou às vezes a pessoa está 9,99%, mas ainda tem 1% que você ainda está impuro. Que ela deu o exemplo da água, que você não beberia uma água mineral se você soubesse que aquela água estaria contaminada com 1% de cloriformes fecais. Não é fato? É ou não é? Você faz essa acepção, não faz? Você não beberia aquela água que você saberia que ela estava vindo contaminada. Você não beberia, irmão. E Deus? Será que Deus quer uma igreja contaminada? Deus quer um filho contaminado? Ele quer você íntegro, por inteiro, completo, puro. Aleluia! Então, no Espírito, nós já somos puros, salvos e somos essa nova criatura. Nós sabemos disso. É da nossa mente onde há o ataque, onde a gente precisa lidar com essa mente, desenvolver a salvação da nossa alma, limpando essa mentalidade com a água pura da palavra.
De fato, nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade quando essa água da palavra limpar nossos pensamentos, a nossa mentalidade. Quando nós tivermos a mente de Cristo, de fato. Ou melhor, você tem a mente de Cristo. Só precisa assumir isso. Vamos voltar lá para Jesus no Getsêmani. Jesus sabia a identidade dele. Ele não se incomodou com o não de Deus. Aleluia! Ele não ficou deprimido por causa disso. Amém? Não, a palavra diz que ele foi ungido com óleo de alegria. Ele não ficou deprê. Não, fiquei deprê porque Deus me disse não. Aleluia! Você está entendendo aqui? Você é um ser espiritual e você tem que aprender a lidar com essa alma, irmão. Enquanto você ficar patinando na sua mente, na sua alma, você não vai avançar. Você não vai romper com o que Deus tem para a tua vida. Você precisa tomar posse da sua identidade e não deixar se abalar pelo que os seus sentidos dizem para você. Aleluia! Glória a Deus! Então você tem as naturezas de Deus, e Deus ele quer você por inteiro. Deus quer você por inteiro. E quando a sua mente está divagando em outras coisas, quando a sua mente está divagando em murmurações, em reclamações, ela não está por inteiro como adorador do Senhor. Você está comigo? Você pegou isso? Então você tem que submeter a sua mente a adorar o Senhor. Submeta a sua mente ao seu espírito para que você ouça o seu espírito e você não fique ouvindo a sua mente. Amém? Então o ensino da palavra nos ensina para nos corrigir, nos ajustar, nos alinhar e nos tirar da valeta do tremedal de lama. Para que nós sejamos encontrados, conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos perfeitos, nenhum de nós é perfeito, mas nós já estamos num grau de conhecimento da palavra da fé, da palavra da verdade, que não dá mais para ficar como menino. Nós não podemos mais andar como menino. Você está entendendo? Nós não podemos querer posições de pessoas maduras se nós ainda nos comportamos como meninos. Amém? Aleluia! Nós precisamos entender isso. Se eu quero uma posição de gente madura, eu tenho que andar como um maduro. Amém? E eu só vou andar como um maduro quando eu ando no Espírito. Aleluia! Quando eu sou um verdadeiro adorador no Espírito e na verdade. Amém? Então você já entendeu que, embora você seja um filho espiritual do Deus que é Espírito, você é um ser espiritual, e é essa conscientização que você tem que colocar na tua mente: eu sou um ser espiritual, eu sou filho de Deus, Deus é o meu Pai, Deus é Espírito, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, eu me movo com o Espírito, eu não me movo com os meus sentidos, eu não me movo com aquilo que parece bom, eu me movo com aquilo que o Espírito me afirma que é bom, ou aquilo que ele diz que não para fazer. Amém? Então, quando a gente começa a deixar o Espírito reinar, o Espírito governar as nossas emoções, nós vamos viver dias felizes, dias de paz, dia de alegria, dia de graça, dia de refrigério, dias de abundância, dias de prosperidade, dias de sucesso, dias de vitória. É isso que Deus tem para nós, irmãos. Aleluia! Sabe, irmão, você não precisa nem ir lá para o gabinete para eu falar essas coisas para você. Você está sendo apacentado aqui pelo púlpito. Você precisa receber a palavra do púlpito e já tomar uma posição. Amém? Você não precisa ir lá para o gabinete para ouvir as mesmas coisas, que eu vou falar as mesmas coisas para você. Você precisa ouvir aqui, tomar posse, receber e começar a colocar em prática na sua vida e ver os resultados fluindo. Amém. Aleluia! Aleluia! Olha, irmãos, então veja só, para que você entenda que você é um espírito e que você é um com o Senhor. Lá em João capítulo 17, o Senhor, ele estava orando, intercedendo por nós. E ele fala que ele está rogando por nós, por aqueles que creem nele, que vão crer nele por intermédio da palavra. Aqueles que vão acreditar no Senhor por intermédio da palavra. A palavra que você está ouvindo, que você está considerando e você está aplicando na sua vida. É por intermédio dessa palavra que a tua vida vai ser transformada, modificada. Não é através de emoções, irmãos. É através de ouvir e considerar a palavra de Deus. E a crer na palavra de Deus. E aplicar o remédio da palavra de Deus na sua vida.
A palavra de Deus é remédio para a tua alma, para as tuas emoções. A palavra de Deus é remédio para o teu corpo físico também. A palavra de Deus é alimento para o teu espírito, para você viver uma vida de fé. Nós temos que amar a palavra de Deus, exaltar a palavra de Deus, considerar a unção da palavra de Deus, porque você foi gerado pela palavra de Deus. Amém? Nós não podemos ficar em busca de emoções, de sentimentalismo. Não, eles não estavam lá naquele lugar, naquele acampamento, buscando emoções. Lá foi ministrado sobre fé na palavra, confiar na palavra, confiar em Deus. E nós vimos ali, de repente, num momento como esse, enquanto a palavra era ministrada, a unção vinha sobre um e tocava lá no fundo. A unção, a pessoa ouvindo a palavra. Não era porque estava tocando louvor, não. Era a palavra. Eu estava vendo, eu estava sentado no fundo para ficar observando como é que estava. Amém? Pegando os adolescentes pelas orelhas, vem para dentro. Adolescente querendo fugir, vem para cá. Você, já que você veio, aproveita. Amém? Então veja que aqui, Jesus 17, no João 17, ele fala assim, olha, eu oro por eles para que, a fim de que todos, verso 21, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu enviaste. Deus te quer íntegro, e Deus quer que você entenda que você é esse ser espiritual, embora você é diferente de Deus, porque Deus, a natureza dele é espiritual, mas você é um ser espiritual que habita num corpo e possui uma alma. Amém? Possui uma alma, mas você habita nesse corpo, mas você é um ser espiritual. E Jesus está falando, assim como eu e o Pai somos um, eu quero que eles também sejam um em nós, para que eles sejam um em nós. Ou seja, o nosso espírito está diretamente ligado ao Espírito de Deus. 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, irmãos, presta atenção, o seu espírito, você é uma pessoa espiritual ligada ao seu Pai. Você já está ligado ao Pai. Você já é um com o Senhor. Jesus habita em você. O Espírito Santo habita em você. Muitas vezes, amado, a nossa mente não consegue compreender essas coisas. A gente fica ali tentando entender porque a gente está nessa carne, a gente está nesse corpo. E a gente não consegue assimilar isso, mas Jesus está falando de maneira muito clara. Pai, assim como eu sou um contigo, o Senhor é um comigo. E assim também eles sejam um conosco. Nós sejamos um só. Us. Um só. Um só. Um só. Um só. Não haja divisões entre vós, não haja sentimentalismos de divisões, de espírito faccioso entre vós. Sejam um só. O mesmo sentimento, o mesmo parecer, o mesmo pensamento, o mesmo modo de falar. Sejam um só, para que eles vejam, aquele povo é diferente, eles falam as mesmas coisas, eles falam de fé, eles falam de unidade, eles falam de comunhão, eles falam de amor. Não, eles não falam, eles vivem isso. Eles são um só. Os cristãos lá de Atos dos Apóstolos, eles foram chamados de cristãos pela primeira vez, porque as pessoas identificaram neles semelhanças de características de Jesus Cristo. E começaram a chamar eles de cristãos, pequenos cristos. Pequenos cristos. Amém. Pequenos cristos. Oh, aleluia. Deve ser muito bom você chegar no supermercado ou em qualquer outro lugar e a pessoa olhar para você assim, você é um pequeno Cristo, hein? Hein? Uau! Nossa, você parece um Cristo. Você fala como Jesus. Você já pensou nisso? É isso que Deus quer, que Ele está falando aqui, ó, para que a glória do Senhor seja manifestada através da vida deles. Não, vocês são crentes, né? Não, vocês são um amém. Não, vocês são Cristos. Vocês são pequenos Cristos. Vocês se parecem com Cristo. O jeito de vocês falarem, o jeito de vocês se comportarem, o jeito de vocês se tratarem um ao outro, vocês são pequenos Cristos. Mas sabe que isso só chega na sua mente, no seu conhecimento, no seu entendimento, quando você entende, eu sou um ser espiritual e eu tenho que andar como esse ser espiritual. Eu gosto do Evangelho de João, porque em todo o tempo no Evangelho de João, principalmente ali no capítulo 5, no capítulo 6, Jesus fala, eu falo o que eu ouço o Pai me falar. Eu faço o que eu ouço o Pai mandar eu fazer. É isso que Deus quer de mim e de você.
íntegros, irrepreensíveis, falando o que o Pai mandou você falar, fazendo o que o Pai mandou você fazer. Se você vai falar alguma coisa que não vai edificar, você entendeu? Se você vai compartilhar algo com alguém, você sabe que aquilo não vai gerar fé, não vai gerar graça, não vai gerar paz, não vai gerar unidade, não vai gerar comunhão. Era isso que Jesus fazia. É isso que Jesus quer de nós. Para que você compartilhar coisas que vai falar mal da pessoa? Tu acha que quando você fala mal de alguém vai gerar um sentimento bom ou ruim? Você já começa, né? É tipo assim, a pessoa chega aqui e dá um relatório de alguém que vai ministrar. Aquele ministro é carnal. Você não dá nem querer ouvir. É ou não é? Agora, quando chega aqui e dá um relatório da reputação daquele ministro, é fogo puro. Você já vem com expectativa. Aquele ministro é uma bênção. Não é assim? É um bom relatório, não é? Então, o que Deus quer de mim e de você é que nós tenhamos bons relatórios. Aleluia! Que os nossos olhos sejam iluminados e a nossa boca, o nosso coração, para dar bons relatórios. Bons relatórios. Aleluia! Amém? Então você veja, o Senhor quer que nós sejamos um como Ele é um com o Pai. Assim a igreja, assim nós sejamos um com Ele. Ele já fez isso no Espírito. No Espírito nós já somos um com Ele. Nós já somos um com o Pai. No Espírito nós já somos, porque nós somos um ser espiritual. Aleluia! Agora, por fim, para você entender essa ideia de que você é um ser espiritual, como ficou muito claro aqui em Filipenses capítulo 1, no verso 21 e 26, quando Paulo falando para os filipenses, porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um ou de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Veja só, Paulo está falando, eu, homem interior, eu, homem espiritual, eu estou querendo fazer a minha escolha. Se eu fico aqui, para que vocês sejam edificados ainda, através do meu ministério, através da minha vida, ou se eu vou para Cristo, porque eu, homem espiritual, é eterno. Pegou? Você é um homem espiritual, é eterno. Não é o seu corpo que é eterno. Esse homem exterior, ele não é a velha criatura, ele é o homem exterior. A velha criatura já morreu, já foi crucificada com Cristo lá na cruz. Ei, a velha criatura já está crucificada lá na cruz. Aquela velha criatura, cheia de complicação, de vícios, de problema, morreu. Ali, está escrito. A velha criatura, cheio de orgulho, de vaidade, de arrogância, morreu! Aleluia! Agora é uma nova criatura, um novo ser espiritual, uma nova pessoa. E essa pessoa espiritual, ela é eterna. Tanto para os que nasceram de novo, quanto para aqueles que não nasceram de novo. Aqueles que não nasceram de novo, se eles morrerem sem Cristo, eles vão passar a eternidade aonde? No inferno. Mas aqueles que confessaram Jesus e nasceram de novo, eles têm a vida eterna com Cristo. Então Paulo estava falando, olha, eu posso decidir aqui, porque o meu homem interior, o meu homem espiritual, pode continuar vivendo com Cristo. Entendeu? Eu posso deixar essa casa aqui, isso aqui é só uma casa, deixar essa casa, mas eu vou continuar vivendo com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Você não precisa ficar se lamentando, chorando de luto. Você entendeu isso? Sabe por que nós choramos e nos lamentamos com o luto? Porque nós somos egoístas. É o sentimento egoísta de querer a pessoa perto da gente. Às vezes a pessoa está cheia de situações que já chegou o tempo dela cumprido de partir, mas o nosso egoísmo quer que aquela pessoa ainda fique ali, sendo que o estar com Cristo é muito melhor para ela, porque ela continua viva. Amém. O Espírito está vivo. Amém. O seu Espírito não morre. Amém. Amém? É por isso que nós precisamos entender, eu sou um homem espiritual, é melhor ser um homem espiritual do que um homem da alma, do que um homem dos sentidos, do que um homem das emoções. Se livra disso. Aleluia. Deixa o teu espírito governar a tua alma. Deixa o Espírito Santo governar o teu espírito.
Renda-se, seja um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Não, você não adora o Pai só quando está tudo bem, quando é festa, quando você está com a sua alma alegre. Não, você adora em espírito. Amém? Você não só adora quando está tendo tudo bem, as contas estão pagas e dinheiro está sobrando. Aleluia! Você não só adora quando o diagnóstico médico diz, não, teus exames estão clean, estão top da galáxia. Não, você não só adora o Pai, você adora, mesmo vindo um diagnóstico errado, mesmo vindo uma finança meia comprada com um problema lá no banco, mas você continua adorando o Pai. Você continua adorando Ele porque você o adora em espírito e em verdade. Porque Ele é o Deus da palavra, que vela para cumprir a sua palavra. Ele é o Deus que vela para cumprir a sua palavra, e Ele diz que, lá no Salmo, que eu já fui velho, já fui novo, e nunca vi um justo passar por necessidade, mendigar o pão. Então você tem que trazer isso à memória. Senhor, está escrito na tua palavra, e o Senhor vela para cumprir a sua palavra, e o justo não vai mendigar o pão. Eu não vou mendigar o pão, eu sou filho. Senhor, eu não sei como é que vai ser isso, mas eu vou orar, e eu creio no nome de Jesus, que o Senhor vai mover o coração de um crente, de alguém, e vai bater na porta da minha casa, a cesta básica para os meus meninos, a minha conta vai ser paga de alguma maneira extraordinária, porque o Senhor é o meu Deus. Deus não está querendo que você vá lá se lamentar, murmurar como Moisés. Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche, diga ao povo que avance, não pare. Aleluia. Mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das pressões, não pare. Porque você é um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Eu adoro, Pai, porque a tua verdade é a tua palavra, e o Senhor vela para cumprir a sua palavra, e o Senhor não retrocede. Aleluia! É bom, amados, quando você ouve a palavra da fé e você acredita nessa palavra e você dá uma resposta a Deus no seu espírito. Quando essa palavra chega no seu espírito, você dá uma resposta para Deus. Você ouve as mesmas coisas. Aleluia! Mesmo sem a ênfase do pregador, mas você está ouvindo a palavra. Amém? O pregador, porque ele se impulsiona pela unção. E às vezes ele se impulsiona e fala assim como eu, emocionado, gritando, amém? Sacudindo você. Mas a palavra, pura e simplesmente, quando ela é ouvida com o seu ouvido espiritual, ela produz resultados dentro de você. A palavra, quando você ouve essa palavra, a palavra da fé que você aprendeu no Rema, essa palavra que você começa a aprender a ouvi-la de maneira diferenciada, é a palavra Rema, é a palavra revelada. Deus está falando comigo hoje, Deus está falando no meu espírito, Deus está falando no meu coração. Essa situação vai mudar, essa circunstância vai mudar. Ele está falando para mim hoje, eu estou edificando, eu estou mudando, eu estou transformando, eu estou mudando a tua mentalidade hoje, eu estou tocando você hoje, é hoje. Aí quando você recebe no seu espírito, o seu espírito começa a pular por dentro, você começa a querer correr, você começa a querer pular, você começa a querer dançar, e a tua mente começa a falar, não faça isso, você vai passar ridículo, olha todo mundo olhando para você. Você vai obedecer a sua mente ou você vai obedecer ao seu espírito? Quando você obedece ao seu espírito pela fé, nem se manifestou ainda, mas você começa a correr, eu não quero nem saber, eu estou correndo, eu não vou parar. No reino do Espírito você já rompeu, no reino do Espírito você já chamou à existência as coisas que não existem, porque você é um ser espiritual, a sua fonte é espiritual, irmão, a sua fonte não são pessoas. Deus pode movimentar pessoas para suprir a sua necessidade material, mas a sua fonte são pessoas. O seu trabalho é apenas o canal. Não é o seu contra-cheque que te mantém, não. É o teu Deus, é o teu Pai. Aleluia! Quando você acredita no sobrenatural, quando você acredita que você é um ser espiritual, quando você acredita, eu posso. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Aleluia! É isso que precisa mover o nosso espírito. Eu preciso manter o meu espírito alerta, o meu espírito aceso, o meu espírito atento. Amém, irmão? Muitas vezes você vem
angustiado pelas pressões da vida, da semana de trabalho, ou alguma coisa que aconteceu, não deixa isso roubar a palavra de dentro de você, irmão. Te anima, faz cara de rico, faz cara de poderoso, faz cara de feliz com o Senhor. Ninguém precisa ver que você está passando por pressão, por sofrimento. Entendeu, irmão? O diabo que quer fazer isso. É ou não é? Ninguém precisa, amado, olhar no seu semblante e falar assim, oh meu Deus, eu estou até com vontade de chorar, de olhar para você. Não, ninguém precisa disso. Você é um pequeno Cristo para manifestar a glória do Senhor. Ah, não, enquanto você ficar aí com a sua mente pensando, será que é isso mesmo? Será que eu devo isso mesmo? E não vai acontecer. Esses irmãos aqui são de Caxias do Sul. Igreja Verbo da Vida em Caxias do Sul. Domingo passado eles ligaram para a gente na semana pedindo um apoio para buscá-los no aeroporto. E aí eu pensei, aqueles irmãos, eles são casados, são cadeirantes, são atletas. E eu pensei nos irmãos do carro grande. Aí eu falei, Duda está viajando, Guga estava com outro problema lá, que eram os carros grandes. Aí lembrei, opa, tem Araújo. Liguei para Araújo, tem um casal lá de Caxias do Sul precisando do nosso suporte. Isso é bom demais, ser da família de Deus, ser do Verbo da Vida. Verbo da Vida está em todo lugar, você pode ligar que o pessoal vai lá te atender. Aleluia! Falei, Araújo, tem um casal que está precisando de um suporte nosso. Pronto, pastor? Está pronto. Passei o contato da irmã, ela falou, passei de volta. Já? Eu falei, é. O irmão não pensou não, irmão. Ele não ficou pensando muito não. Estou pronto. A Araújo foi lá na hora do culto, recebeu eles, levou eles para onde eles estão hospedados. E veio, sabe qual era o relatório do Araújo deles? Eles são cadeirantes. Pastor, é uma alegria. Pastor, eles são alegres. Você está entendendo isso, irmão? Não tem circunstância nenhuma para ficar deixando você abafadinho, paradinho, coitadinho, vermezinho de Jacó. Você é filho. Olha, vem cá olhar para o semblante deles aqui. Vem. São filhos, amor. São filhos, são abençoados. O Espírito é eterno, é resolvido. Não é, irmão? Entende quem é. Ei, diabão, tu chegou tarde. Ei, deixa eu te falar uma coisa para você, Satanás. Tu é condenado. Você já está condenado. O meu escrito de dívida foi rasgado. É céu na terra. Entendeu? Não deixa o diabo te pegar mais não, irmão. Dá uma resposta para ele. Sai, condenado. Condenado, cala a boca. Condenado, cala a boca, condenado. Eu sou filho. Você caiu. Eu sou filho. Eu sou filho. Estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Homem espiritual, você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Homem espiritual, nova criatura. Estamos assentados. Nós precisamos meditar nisso, irmãos. Aleluia! Quando chega a circunstância, quando chegam os pensamentos, eu preciso meditar nisso. Olha, Paulo falou, viver é Cristo. Eu posso escolher ficar nessa carne. Quem é que estava falando isso? Era Paulo carne? Não, Paulo espírito, irmão. Eu posso escolher. Ou eu fico nessa casa aqui terrestre, terrena, ou eu vou estar com Cristo. Se eu estiver aqui é por um propósito, para que vocês sejam edificados. Ele estava falando para a igreja. Mas quando chegar o meu tempo, o melhor é estar com Cristo. Mas eu quero obedecer ao Senhor e vou continuar aqui. Não vou deixar as circunstâncias me abalar. Não, a morte não chegou ainda. Está lá a morte, lá com a foiçona lá, passando perto de Paulo, né? Querendo ceifar Paulo. Paulo, condenado, saia. Quem decide aqui sou eu. O homem interior. É muito melhor estar com Cristo. Eu não estou perdendo nada. Amém? Eu estou com Cristo, eu estou em Cristo, eu vivo em Cristo, eu sou um com Ele, para manifestar as glórias do Senhor.
Não é só um tempo de empolgação, amados, acampamento. Foi tempo de fogo, tempo de preparo, tempo de instrução, tempo do levantamento de Deus em cada espírito. É muito bom você ver, irmãos, aquele adolescentezinho, às vezes, que chega lá meio amuado, assim. Entendeu? Senta lá, meio amuado, olhando para baixo, mas o ouvido dele está aberto, ninguém pode fechar esse ouvido. A palavra chega no ouvido, chega no coração. Daqui a pouco está lá. É como diz o papai, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Quem resiste a esse espírito de amor, esse espírito de quebrantamento? Não resiste, irmão. Até tenta, mas não consegue. Porque o Espírito Santo chega, ele sabe, irmão, como fazer. Ele conhece o homem interior. Amém? Ele sabe como tirar, né? Tirar aquelas coisinhas, aquelas cracas. Sai. Ô, querido, você é tão amado. Você é tão lindo do papai. Para que essa cara feia, fechada? Né? Sorria. Se alegre. Celebra o Senhor. Amém? Sabe, amados, que às vezes o peso da intimidação do diabo é tão forte, que você parece que não consegue se levantar. Aconteceu com pessoas lá. Aquele peso tão forte. Parecia que tinham parafusado os pés da pessoa no chão. Todo mundo correndo, pulando, e a pessoa não conseguia se levantar. Mas aí você chega e vai em nome de Jesus. Agora, sai em nome de Jesus. Todo peso, toda pressão. Daqui a pouco uma pessoa, sorrisão, ó. Aleluia! Você precisa ver que coisa maravilhosa, um semblante alegre, correndo, feliz e livre. Ei, você é livre. A nossa igreja é a igreja de pessoas livres. Você pode correr, você pode pular, você pode louvar a Deus. Aleluia! Aleluia! Amém. Você é um ser espiritual. Aleluia. Nós somos espirituais. Somos filhos de Deus. Obrigado, Pai, porque nós somos abençoados. Obrigado, Pai, porque nós somos filhos. Somos benditos do Pai. Obrigado, Pai. Chegou tarde o mentiroso, o enganador. Obrigado, Pai, que nós estamos aprendendo a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Nós estamos aprendendo, Pai. Nós estamos indo para a igreja para receber instruções, receber a palavra, receber do Teu Espírito. Nós estamos entendendo quem somos, Pai. Obrigado. Obrigado. Nós não somos vermezinhos de Jacó, não. Nós somos filhos, benditos do Pai, preciosos do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Teu amor nos alcançou, a Tua graça nos alcançou, a Tua misericórdia nos alcançou, a Tua fidelidade nos alcançou. Obrigado, Senhor. Nós te damos graças em nome de Jesus. Aleluia. Não tem preço, irmãos. Não tem preço. Quando você vê uma vida correndo com um semblante, com um sorrisão de Gênesis Apocalipse, com os braços abertos, sabe? Que você conhece o histórico da pessoa que passou por pressões, e você vê aquela pessoa celebrando o Senhor. Aleluia. Aleluia. É tão interessante, irmãos, porque eu vi uma ministra, acho que aquela Camila Barros, que ela é pentecostal mesmo por natureza, igual assim a Júlia, barulhenta. Júlia não é barulhenta não, ela fala bem tranquilinha, a unção vai pegando o povo. E ela está falando num videozinho lá, falando assim, olha, não fique julgando a pessoa quando você vê a pessoa pulando, correndo, gritando, saltando de alegria, dançando no espírito. Não fica julgando a pessoa, não. Não fica dizendo que ela é carnal, não. Não fica dizendo que ela está na carne, não. Entendeu? Você não sabe o que ela passou. Você não sabe o que o diabo queria roubar da vida dela. Você não sabe o que ela recebeu do Pai.
Aleluia. É como a história do Atos dos Apóstolos, daquele paralítico na Porta Formosa, que ele se levantou e ele saiu correndo e celebrando a Deus. Ele era paralítico e saiu celebrando a Deus dentro da igreja, correndo, e todo mundo se alegrou com ele. Aleluia, todo mundo se alegrou. Minha ajudadora fiel disse que está chovendo só aqui. Amém, irmãos? Então, quando você vê uma pessoa correndo, celebre junto com ela. Deixa o impulso do Espírito que está se comunicando para você. Corra junto. Festeje junto com o irmão. Festeje junto com ela. Festeja junto com ela. Festeja junto com ele. Aleluia. Se alegre junto. Você não sabe o que ela tinha, o diagnóstico, e de repente vem o diagnóstico do céu para a pessoa. Amém? Eu quero saber se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não confessou Jesus como o Senhor da sua vida. Se tiver a oportunidade de você crer com o teu coração e falar, Jesus é o meu Senhor, para você participar da ceia do Senhor. Tem alguém aqui hoje que ainda não fez essa confissão de fé? Todos crentes? Amém. O apóstolo Bud costumava dizer o seguinte, que a igreja ela se reúne, ela recebe a palavra, recebe o ensino, para ir lá para fora e falar, pregar o Evangelho. Amém? Pregar sobre Jesus. Obrigado, Júnior, pela sua vinda. Olha, Júnior, olha o sorrisão de Júnior aí. Olha o sorrisão do Júnior. Olha a alegria do Júnior. Papai pegou ele lá. Júnior veio lá do Valparaíso para estar aqui nesse momento. Amém? O Senhor nos moveu para ir lá para o Valparaíso para alcançar Júnior. Aleluia. Júnior recebeu uma palavra lá da parte do Pai. Uau! Júnior, vou contar, Júnior, já está aqui mesmo, está em família. Vou contar, Júnior. Júnior nem sorria, nem olhava para nós, era assim, Júnior, tudo bem, Júnior? Bom dia, Júnior, era assim. Mas estava ali. Todos os sábados de manhã, está lá, junto com o Tiago. Está lá. E era assim, ó, quietinho, recebendo a palavra, a palavra entrando no coração dele. Nasceu de novo, batizou nas águas. Trouxemos ele para o Rema, está estudando no Rema. Chegou aqui, ó, era assim, ó. Agora veja ele entrando nas escadas do Rema. Aí, olha para o Júnior lá. Nasceu de novo, uma nova criatura, um filho de Deus. Esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Funciona, está feito aqui, ó. Amém? Então vamos lá, irmãos, para a nossa ceia. Às vezes precisa de vir algumas pessoas para a gente, né? Para nos ajudar aqui na ministração. Para a gente contar para a igreja, ei, olha, irmãos, como estamos. Então vamos aqui para 1 Coríntios 11, 23. Amém? Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, veja, Jesus sabia, na noite que ele estava sendo traído, ele tomou o pão, e ele não murmurou, ó Senhor, o Senhor disse para não, estou indo para a cruz, oh meu Deus, tem misericórdia de mim. Não, ele deu graças. Ele tomou o pão e deu graças, e o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Glória a Deus. Só ouça a palavra.
que é o alimento espiritual para o teu espírito. Só ouça a palavra com avidez, irmãos. Não precisa nem de intérprete, nem de interpretação. Só ouça a palavra com avidez. Este é o meu sangue, que a nova aliança. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, você anuncia a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, nós temos que comer desse pão e beber desse cálice com dignidade. Dignidade, sabendo que somos filhos de Deus. Que somos um com o Senhor, que é um corpo de Cristo, que estamos juntos, aliançados, no mesmo propósito de Cristo, nosso Senhor. Uma só missão, um só propósito, um só parecer, um só discurso, um só pensamento. Amém? Por isso, examine-se, pois, ele diz, o homem é a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, não fique de fora. Examine-se, ele fala. Examine-se, porque lá em 1 João está escrito, irmãos, no capítulo 2, verso 9, que se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para purificar os vossos pecados, para perdoar o teu pecado e vos purificar de toda iniquidade. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, é Ele quem te purifica de toda iniquidade. Não é você, não é a justiça própria, é o sangue. Ele é fiel e justo. Então examine-se a si mesmo. E fala, Pai, eu pequei nisso e peço a Ti perdão. Examine-se e não fique de fora da ceia. Examine-se e coma do pão e beba do cálice. Examine-se e permaneça na aliança. Não coma e não beba indignamente. Ele está falando. Não coma e não beba do cálice se você não está vivendo uma vida de pecado. Mas se você está vivendo uma vida diante do Senhor, coma e beba do cálice. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Papai nos ama. Ele não quer que nós sejamos condenados com o mundo. Ele nos ama. Por isso que Ele corrige. Amém? Não somos bastardos sem pai. Temos um pai que nos ama. Temos um pai que nos ama. Temos um pai que quer o melhor para nós. Temos um pai que proporciona melhores coisas para nós. Amém, irmãos? É por isso, irmãos, que nós podemos celebrar. Não é porque eu estou sentindo na minha alma, não é porque eu estou sentindo alguma coisa, não. Eu celebro por entendimento do que diz a palavra de Deus. Eu sou um verdadeiro adorador. Eu inclino o meu espírito e adoro Ele no meu espírito em verdade. Eu inclino o meu espírito em verdade porque a palavra diz que eu tenho uma aliança de sangue com Ele. Eu posso adorar a Ele. Quer eu esteja sentindo, quer eu não esteja sentindo. Independente de qualquer circunstância. Amém, irmãos? Você está pronto? Você está pronto para adorar o Senhor? Você já fez a sua avaliação pessoal diante dEle? Deixando que o Espírito traga na sua luz, no seu entendimento. O Espírito humano é a lâmpada do Senhor. Os diáconos, por favor. Aleluia. Nós podemos celebrar, irmãos. Nós podemos celebrar as diaconisas. Nós podemos celebrar. Ele já foi o mais rejeitado. Isaías 53 diz que ele foi o mais rejeitado. Não havia nele beleza ou formosura. Ele foi mais rejeitado dentre os homens. Amém? Você não precisa se sentir rejeitado por ninguém. Você está entendendo isso? Ele já pagou o preço da minha, da sua rejeição.
O diabo é um mentiroso. Você não tem que se sentir rejeitado por nada nem por ninguém. Você não tem que sentir que não tem sido amado. Você é amado. Está aqui a prova. Você é amado, irmão. Quer amor maior do que esse? Adora aquele que te ama.